Irmãos, como é que vocês têm lidado com o passado? O nosso passado, de modo geral, tem sido muito cruel para com muitos de nós. E a nossa vida é marcada por eventos vividos no passado, os quais marcam a nossa memória, positivando ou negativando o nosso viver, e esses fatos bons ou ruins afetam sensivelmente as nossas emoções. São experiências de lugares, de relacionamentos, de leituras, de músicas, de filmes, de alimentos, de bebidas e de investimentos que nós fizemos. Pessoas escravizadas pelo passado, assimilações que controlam o seu presente, afetando o seu futuro. Para lidar com o passado, muitos procuram psicólogos, muitos fazem terapias prolongadas, sem qualquer solução para o seu problema. Mas existe um meio efetivo e eficiente para vencer seu carrasco passado, seu atormentador. Mas aqui está alguém que, quanto ao seu passado, ele abre mão dos seus valores, aquilo que ele considerava como lucro. De repente, ele diz: tudo isso eu considero como perda. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra nesse momento vai trabalhar com cada um de nós. O Teu Santo Espírito está trabalhando em cada um de nós aqui. A Tua palavra foi inspirada por Ele, a Tua palavra foi revelada. E agora, Senhor Deus, que a Tua palavra ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entendê-la. E não somente isso, mas que a Tua palavra, que quer nos transformar, nós possamos dar espaço para que isso aconteça. Porque o Senhor nos ama. O Senhor quer que nós vivamos na alegria do Senhor, segundo a Tua vontade. Porque nós oramos, ó Deus, agradecidos por esse tempo que passaremos olhando para a Tua palavra. Agradecidos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. E essa pessoa que considerou perda aquilo que ele tinha como lucro, ele escreveu o seguinte em Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, declara que você pode enfrentar as marcas do seu passado no presente pela esperança que existe na eternidade. Por que razão? Porque Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Outra versão diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus nos diz isso. Então Jesus Cristo, que foi 100% homem e 100% Deus, ele viveu o que você está vivendo, ou o que você já viveu, aquele passado que até hoje tem atormentado a sua vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, como homem, passou por ele também. Ele foi marcado por fatos positivos e negativos, vencendo-os. E Ele quer que cada um de nós também possa vencer o passado. Portanto,
Jesus Cristo, é capaz de ajudá-lo a lidar com seu passado e te dar a vitória, a fim de que você possa ter um presente produtivo e um futuro promissor. Essa é a vontade de Deus ao ter salvado a sua vida. Um homem que foi alvo dessa vitória, que nós já vimos algo que ele escreveu, e ele continua escrevendo agora em Filipenses 3, versículo 1, ele diz: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e eu faço para protegê-los. O que ele está dizendo aqui, que Jesus Cristo é a nossa alegria. A alegria do salvo é uma pessoa, é Jesus Cristo. Paulo está repetindo as mesmas doutrinas, as mesmas verdades que ele já havia pregado para os filipenses, ele continua ensinando a elas. E o cristão, então, ele deve se agarrar a essas doutrinas, as verdades da palavra de Deus, porque são elas que protegem o cristão, que protege o cristão não somente no seu presente, mas no passado que o marcou, e algumas vezes as marcas foram profundas e foram desagradáveis, e até hoje, quem sabe, tem trazido aflição para a sua vida e para o seu coração. Então, nós não devemos nos cansar das verdades que a palavra de Deus traz para cada um de nós, porque elas nos dão segurança. Nós não precisamos de novidades, como há muito no meio evangélico, novidades que não têm transformado vidas. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da doutrina bíblica, nós precisamos daquilo que Deus tem para que nós vençamos os tiranos que têm perturbado a nossa vida. Versículo 2: cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui de animais, mas ele está comparando algumas pessoas que estavam ensinando, se infiltrando nas igrejas, que eles eram como cães selvagens, que o objetivo deles não era trazer benefício para o povo de Deus, mas o objetivo era mutilar o povo de Deus. Através de práticas erradas, ele está fazendo isso. E Paulo aqui está dizendo dos judaizantes. Judaizantes eram gentios que haviam se adaptado à religião dos judeus, depois se converteram, ou pelo menos sério que se converteram, foram para o cristianismo, mas agora eles estão saindo, esses falsos mestres, estão saindo nas igrejas para trazer prejuízo à vida espiritual dos crentes. Então, por esse motivo, é que Paulo está dizendo: cuidado com os cães, cuidado com os falsos mestres, abra os olhos, mantenha-se vigilante, o perigo está rondando, os cães ferozes querem devorar o rebanho de Deus, e você faz parte do rebanho de Deus, e muitas vezes, pelo fato de você não ter crescido no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, muitas vezes você tem bloqueado a santificação da sua vida, e eis que o passado, ele volta à sua alma, ele volta à sua mente, e ele continua te importunando, e você então acha que precisa ir para esses lugares onde há novidades para que o seu problema seja resolvido, e de modo geral não resolve o problema, agrava-se cada vez mais, porque são pessoas que eles são mutiladores, são pessoas que vão agravar mais o seu problema. Então cuidado
Cuidado com os cães, Paulo está dizendo. Por quê? Porque eles estavam usando de várias heresias, e essas heresias têm o mesmo veneno. Os falsos mestres, eles devem e podem ser identificados. A palavra de Deus, se ela é ensinada dentro do contexto da palavra de Deus, da própria Bíblia, ou se ela é tirada do contexto para fazer aplicações que não tem nada a ver com a Bíblia, a palavra de Deus. E você precisa estar atento a isso. Então você precisa identificá-los, porque eles são cães que ladram. Eles abraçaram o cristianismo, mas eles desejaram e conseguiram, em alguma porcentagem, juntar o cristianismo com a fé judaica. E aí eles começaram a enganar pessoas. Outro dia, alguém mandou para mim, dizendo: pastor, o senhor viu? Olha, eu não vou citar aqui o nome da seita, mas eles estão mandando mensagem para que a gente possa ouvir sobre a morte de Jesus. Eles não creem em Jesus. Jesus para eles não é Deus. Jesus para eles não é o Salvador. Jesus para eles não salva a alma da pessoa para levá-la ao céu. Então precisamos tomar cuidado para que não sejamos enganados. E o ponto central desse pessoal que Paulo está dizendo para nós tomarmos cuidado com eles, era que para ser salvo era necessário praticar o rito da circuncisão. Então veja bem, a salvação para eles não era somente na pessoa de Jesus, mas era necessário alguma coisa a mais para que a pessoa pudesse ser salva. Atos capítulo 15, versículo 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Eles estavam falando da circuncisão. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eles são mutiladores, porque eles só estão pensando naquela incisão na carne do ser humano. Eles não estão preocupados com a transformação do coração, que leva a pessoa a Deus, mas eles estão afastando mais as pessoas a Deus. Por quê? Porque a circuncisão, ela tinha um objetivo: levar pessoas a conhecer a Jesus e se identificar com Jesus através do batismo, não mais pela circuncisão. E eles continuavam insistindo que era através da circuncisão. Então essa heresia, ela estava atingindo a doutrina da salvação na sua base, estava negando a essência do Evangelho. Meus amados irmãos, nada pode ser acrescentado à obra salvadora de Jesus Cristo. A salvação de Jesus é suficiente. Não precisamos de mais nada para sermos salvos, a não ser crer no sacrifício que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Eles estavam roubando a liberdade dos crentes. E eu tenho percebido que algumas pessoas que têm passado pelas nossas igrejas, elas acabam sendo enganadas, vão para esses movimentos heréticos e elas se tornam escravas. Jesus liberta, mas essas seitas escravizam. Eles impõem a escravidão nas pessoas. Então esses falsos pregadores, como cães, estavam latindo as suas falsas doutrinas. Eles estavam praticando o mal, pois estavam pervertendo o sentido simples do poder do Evangelho. Para ser salvo é crer em Jesus Cristo e nada mais.
É isso que o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo nos tem anunciado. Versículo 3: pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados, alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. O cristão, ele é identificado pela adoração a Deus no Espírito, em letra maiúscula. É o mesmo princípio que o Senhor Jesus Cristo expôs à mulher samaritana. É esse mesmo princípio que o apóstolo Paulo está expondo para nós em termos de adoração. João capítulo 4, versículos 23 e 24. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus amados, toda adoração coletiva ou individual deve ser dirigida somente a Deus, não ao homem, porque na realidade essas pessoas que estavam querendo resolver problemas do ser humano, problemas da alma do ser humano, acrescentando algo à salvação de Jesus, eles não estavam levando essas pessoas a adorar a Deus, nem como indivíduos, nem quando estavam reunidos. A adoração a Deus, ela está centrada no que Jesus fez por nós. Por isso que nós cantamos aquilo que Jesus fez por nós, a sua morte lá na cruz. É isso que nós temos cantado em adoração ao nosso Deus. A adoração, ela é a fonte da nossa alegria, e a fonte da nossa alegria está na adoração, não está no esforço humano, não está na confiança humana, não está naquilo que nós fazemos para chegar aos céus, mas está naquilo que Deus fez através de Jesus para nos levar ao céu. Então o cristianismo é um esforço de Deus por nós, não é o nosso esforço para chegar a Deus. Dessa maneira, nós podemos lidar com o passado. Veja o que Paulo fala, ele dá o seu próprio testemunho. Versículos 4 e 5 e o 6, ele diz o seguinte: ainda que outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda muito mais. Fui crucificado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas as considero insignificantes por causa de Cristo. Perceberam que todos os verbos aqui estão no passado? Ele está dizendo fui, sou, é o único que ele fala que sou, porque nós não podemos negar a nossa origem, o nosso nascimento. Aí ele diz, eu era, 2 vezes ele fala era, e depois ele diz pensava. É tudo coisa do passado. E interessante que o texto está mostrando que Paulo está dizendo para os judaizantes, diante deles, ele está dizendo, esse foi o meu passado, eu valorizava esse passado, mas ele está afirmando, esse passado não mais me define, eu não estou mais preso ao passado, eu deixei para trás tudo aquilo que era lucro pessoal, a minha reputação, a minha honra, a minha herança judaica, as realizações religiosas, amigos que me admiravam por causa do meu zelo, tudo ficou para trás. Isso para mim não tem mais valor. Eu pergunto,
O que é do seu passado que ainda você tem valorizado? Que ainda tem te preso, tem te prendido ao passado? Que ainda tem levado você a ter saudades do seu passado? E isso acaba impedindo o seu desenvolvimento, o seu crescimento espiritual, a sua confiança em Deus. Ah, eu era, e tem saudades daquele tempo. Paulo está dizendo, olha, eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Eu abandonei tudo isso, eu deixei tudo isso para trás, Paulo está dizendo. Eu perdi tudo quando eu encontrei a Cristo, e diante dele o que era valoroso se tornou insignificante. Jesus é o meu lucro maior. Eu não preciso mais dessas coisas. E eu tenho percebido que muitos crentes têm estagnado na vida espiritual, não têm crescido, não têm desenvolvido o seu relacionamento com Deus, não têm crescido no conhecimento da palavra, não têm colocado a palavra em prática, porque ainda estão presos ao passado. E Paulo está dizendo, quando eu encontrei a Jesus, aquilo que para mim era valoroso, hoje se tornou insignificante. É a mesma coisa que Deus quer que aconteça com você, meu amado. É a mesma coisa. Para que você possa valorizar a Jesus, o maior tesouro que você tem na vida. Não troque Jesus pelo seu passado, com desejo de que o passado se torne uma realidade do seu presente. Jim Elliot, um dos missionários que deixou a sua terra para evangelizar o nosso continente aqui, e ele acabou sendo morto pelos índios, quando tentava se comunicar com os índios. Ele disse o seguinte: sábio é aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. Vamos ver de novo? Sábio é aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É essa a experiência do apóstolo Paulo. Ele perdeu a sua religião, a sua reputação, mas ele ganhou muito mais do que perdeu. É isso que você precisa entender, meu amado, minha amada. Você precisa perder aquilo que não tem valor para a eternidade. Você precisa valorizar a Jesus que está no seu coração. Filipenses 3:8, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Conhecer a Cristo é muito maior do que ter conhecimento sobre Cristo. Conhecer a Cristo é muito maior do que ter conhecimento sobre Cristo. A informação histórica, ela é importante, mas ela não é o principal. A informação histórica sobre Jesus Cristo não salva a pessoa. A pessoa não pode ter a Jesus apenas e tão somente com conhecimento histórico. Conhecer a Cristo é algo pessoal, é algo íntimo, é uma experiência de relacionamento com Jesus pela fé. É crença e não apenas informação. Por esse motivo, Jesus mencionou essa experiência em João capítulo 17, versículo 13. A vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, ó o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O cristianismo é Cristo. O cristianismo é Jesus. E você não pode trocar o cristianismo, como nós ouvimos aqui nessa noite. Espanha, a Europa, que foi berço do cristianismo, que enviou missionários para várias partes do mundo, inclusive para o nosso Brasil. Hoje, trocaram a Jesus pelo bem-estar, pelo secularismo. Trocou Jesus por isso. Jesus Cristo, Ele é o nosso bem maior. Você não pode trocá-lo por nada. Por nada. Você não pode trocá-lo por ideologias. Você não pode trocar a Jesus pela política. Você não pode trocar a Jesus por dinheiro. Você não pode trocar a Jesus por bem-estar. De jeito nenhum. Você não pode trocar a Jesus pelo futebol, pelo seu time preferido. Jesus tem que estar acima. E quando você entende que o cristianismo é Cristo, você vai entender que a salvação é conhecer a Cristo de maneira pessoal. Não é trocar de religião. Não é mudar de religião como se muda de roupa, não. Eu tenho afirmado, nós não somos uma religião. Nós adoramos a uma pessoa. Nós adoramos a Jesus Cristo. Nós temos compromisso com Ele. E quando você conhece a Cristo, você rompe com o seu passado. Tem pessoas que vêm para o nosso meio. Elas passam um tempo aqui conosco. Eu me lembro de uma pessoa ligou para mim, pastor, eu não vou mais na igreja. Mas por que você não vai? Ah, porque eu estou voltando para a minha religião antiga. Eu disse, você não entendeu nada. Você passou no nosso meio esse tempo todo, você não entendeu nada, você não conheceu a Jesus. Jesus Cristo para você não foi nada. É por isso que você está voltando. Precisamos entender isso. Quando você conhece a Cristo, você rompe com o seu passado. Filipenses 3:9. E nele ser encontrado, nele quem? Em Jesus. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Meus amados, a justiça é o grande objetivo humano, mas a justiça humana, ela é contaminada. Ela é contaminada porque nós somos pecadores. E quando você crê em Cristo, quando cremos em Cristo, nós perdemos essa justiça humana e ganhamos a justiça de Cristo. O Senhor Jesus deposita uma porção de sua justiça em nossa conta quando nós cremos nele. A justiça de Jesus foi imputada em nós e para nós. Antes nós olhávamos para a nossa conta em termos de justiça e nós descobríamos que estávamos falidos espiritualmente. Nós não tínhamos como chegar diante de Deus com a nossa justiça. Como diz a palavra de Deus, ela é como trapo da imundícia, não tem valor nenhum. Mas quando aceitamos a Cristo, nós descobrimos que Deus depositou a justiça de Cristo em nossa conta. E agora sim, agora nós temos a justiça real, verdadeira. Nós descobrimos nela que nossos pecados foram colocados na conta de Cristo, lá na cruz, quando Jesus morreu.
cremos em Jesus, de que Ele morreu em nosso lugar, a justiça de Deus foi imputada a nós através de Jesus com a sua morte lá na cruz. Que experiência maravilhosa, meus amados. Que experiência maravilhosa essa graça de Deus para nós. Por esse motivo, entregue o seu passado para Deus. Não deixe o seu passado continuar te prejudicando no presente. Quando você aceitou a Jesus, a justiça de Deus foi feita sobre o seu passado, no qual você confiava e que te foi prejudicial. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Deus fez de Jesus pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. As coisas do passado de Paulo perderam o seu valor quando ele passou a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que ele descreveu nos versículos 5 e 6 ficou desvalorizado diante do ganho de conhecer a Cristo Jesus. Antes ele via a Jesus, antes Paulo via Jesus como líder humano. Por isso, ele perseguia, ele prendia, ele matava os cristãos. Eles achavam que aqueles homens e mulheres estavam seguindo um outro homem. Um homem carismático. Um homem que dizia ter poder, mas havia morrido. E esse pessoal continuava seguindo a ele. Ele via no cristianismo uma nova religião, rivalizando com a sua religião, o judaísmo, porque Paulo era judeu. Também o judaísmo, uma religião humana. Até que na estrada de Damasco, pessoalmente, ele veio a conhecer a Jesus. Atos 9, 4 e 5. Ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você me persegue. Naquele momento, Paulo reconheceu que seu sistema de valores espirituais eram disfuncionais. Não tinha valor nenhum. Não prestava para nada. Não o levaria para os céus, como ele achou que iria, através da sua religião e da prática da sua religião. O que levou o apóstolo a afirmar nos versículos 10 e 11: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. O que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo: eu quero conhecer por experiência o poder que transformou a Jesus. Ele morreu, mas ele está vivo. Ele apareceu para mim. Ele falou comigo. E ele continua dizendo: todo sofrimento pelo qual eu, Paulo, estou passando, porque ele sofria. Ele era uma pessoa irada, uma pessoa nervosa, uma pessoa que queria acabar com todos os cristãos. Isso traz sofrimento. A maldade no coração do ser humano traz sofrimento. Mas ele está dizendo: todo sofrimento pelo qual estou passando não me tem levado a nada. Eu quero alcançar o poder da ressurreição de Jesus. É o que Paulo está dizendo. E é isso que cada um de nós também precisa.
nós precisamos alcançar o poder da ressurreição de Jesus. A vida que Jesus nos dá, nos faz romper com o nosso passado. Faz com que nós vivamos no presente a vida abundante que Jesus prometeu para nós. E eu vim para que tenham vida, e vida com sentido, e vida com abundância. Jesus prometeu. Será que não é por isso que você ainda está sofrendo com relação ao seu passado? Quem sabe o seu passado de ter sido uma pessoa maltratada na sua infância? E você diz, eu sou assim porque eu sou uma pessoa nervosa, uma pessoa briguenta, porque lá no passado eu fui tratado dessa maneira. Quem sabe você é uma pessoa que vive o que está vivendo, porque você tem olhado para o seu passado, e você precisa experimentar o poder da ressurreição de Jesus na sua vida, para viver essa vida abundante que Jesus te prometeu. Por isso eu volto a dizer, nós não somos uma religião. Se você está procurando uma religião, você está em lugar errado. Porque nós somos adoradores de Jesus. Nós somos pessoas que estão seguindo aquilo que Jesus propôs para nós quando Ele morreu lá na cruz. Nós nos entregamos a Ele. E nós estamos vivendo no poder da ressurreição de Jesus. E eu te conclamo, se você ainda não tem vivido no poder da ressurreição de Jesus, para você viver a verdadeira vida, que você faça isso nessa noite. E concluindo, fazendo a conclusão aqui do apóstolo Paulo, ele nos diz, a partir do versículo 12, não estou dizendo que já obtive tudo isso, já alcancei a perfeição, deixa eu voltar aqui, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Isso é consagração. Isso é o entregar a cada dia, para que o poder de Deus se manifeste na minha vida. Toda vez que o seu passado quer te atrair para lá, você deve dizer, não, agora eu tenho uma vida, a vida do poder da ressurreição de Jesus. Eu não quero mais voltar àquela vida. Eu não quero mais viver aquilo que eu vivi lá no passado. Versículo 13. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Você não pode desistir. Você tem que prosseguir. Você tem que ir adiante. Ou você quer voltar para a vida de sofrimento. Ou você quer viver aquilo que te deu prazer passageiro, mas um prazer que trouxe desordens na sua vida, desgraça na sua vida, que não te levou a lugar nenhum, mas te prejudicou. Prossiga para o final da corrida, porque é lá que você vai receber o prêmio celestial, o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. O passado é um entrave para prosseguir vivendo. Olhar para frente, não ficar olhando no retrovisor, porque o prêmio está na frente e nunca atrás. E Deus quer que você
prossiga olhando para frente, para que você seja um vencedor. Se você não aceitou a Jesus, é momento para você também conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não conhecer apenas o Jesus histórico, mas conhecer o Jesus real, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que demonstrou o poder de Deus através da sua ressurreição. O poder da ressurreição de Jesus, do Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que hoje está à destra do Pai. Esse poder quer transformar a você também. Entregue seu coração para Jesus. O aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer dar vida e vida com abundância para você. E a você, meu irmão, que tem saudades do passado, eu gostaria que você, a partir de agora, possa romper com o seu passado e entregar de maneira completa, através da santificação, a sua vida para Jesus, para você viver uma vida vitoriosa. Pai bendito, aplique a palavra tua ao coração de todos quantos ouviram a tua palavra nesta hora. Dê vitória para essa pessoa em nome de Jesus Cristo, teu Filho, pela obra que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Não permita, Senhor Deus, que falsos mestres possam nos desviar do Senhor ou enfraquecer a nossa vida espiritual. Mas conceda, ó Deus, que o poder da ressurreição de Jesus possa nos fortalecer para vivermos a vida abundante que Jesus prometeu para cada um de nós. Jesus quer que cada um de nós aprenda a lidar com o passado, para que o passado não venha a nos prejudicar hoje. Jesus é a nossa vitória. E nós, ó Deus, nos entregamos a Ti nesse momento, para que a vitória de Jesus seja a nossa vitória. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai.